para o próximo vestibular da Unicamp, nós temos esse cara aí, ó, Luiz Vaz de Camões. A Unicamp indicou como leitura obrigatória os sonetos de Camões. Soneto é uma composição fixa. Tem 14 versos, normalmente divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Essa divisão das estrofes pode mudar, mas são sempre 14 versos. O soneto clássico, o chamado soneto italiano, o modelo de Petrarca que Camões segue, ele tem sempre 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, e são sempre versos decassílabos. Vamos falar um pouco aí sobre a leitura clássica, o estilo clássico. Bom, a gente considera um texto como sendo clássico quando ele tem algumas características bem definidas, como por exemplo, equilíbrio, objetividade, clareza e simplicidade. Isso significa que um texto clássico é muito fácil de entender. O conteúdo de um texto clássico é muito fácil de entender. O que foi? Não está acreditando? Já sei. Você deve estar pensando assim, como fácil de entender? Eu tentei ler os poemas de Camões e não entendi nada. De duas, uma. Ou esse professor está mentindo ou eu sou muito burro. Bom, eu não estou mentindo. Mas calma, calma. Você também não é burro. Eu falei que é fácil de entender o conteúdo. Eu não falei que é fácil de ler um soneto. Agora piorou, né? É fácil de entender, mas é difícil de ler? É exatamente isso, gente. O que dificulta a leitura de um texto clássico são particularidades como a linguagem, a referência à mitologia e principalmente a estrutura sintática. Na busca da métrica e da rima perfeita, os autores cometem muitas inversões, muitos hipérbatos. E aí nós temos que seguir alguns passos para poder resolver esse problema. Basicamente são 3 passos. O primeiro deles é esse aí, ó. Colocar a sintaxe dos versos na ordem direta. O que é ordem direta? Basicamente isso, ó. Sujeito, verbo, complemento do verbo, os adjuntos, advérbios. Fazendo isso, facilita muito a nossa leitura. Quer ver um exemplo? Ó? Observe esse exemplo aí, ó. De vós me aparto, ó vida. Em tal mudança, sinto vivo da morte o sentimento. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder. Quem mais alcança? Vejam agora, colocando na ordem direta como facilita a vida de vocês. Ó vida, eu me aparto de vós. Eu sinto em tal mudança o sentimento vivo da morte. Não sei para que serve ter contentamento, se quem mais alcança, mais há de perder, mais tem para perder. Não fica mais fácil de entender assim? É claro que você acaba destruindo, né, a beleza do texto, a métrica, a rima, mas pelo menos facilita a sua leitura. Esse seria então o primeiro passo. O segundo passo está aqui, ó. Buscar o sentido dos nomes que se referem à mitologia. Dentro da poesia clássica, dentro dos sonetos de Camões, existem muitas referências à mitologia, aos deuses mitológicos. E aí você tem que tentar entender o sentido dessas palavras que se referem a essa mitologia. Vamos ver um exemplo aí? Olha só. Cá onde o puro amor não tem valia, que a mãe que manda mais, tudo profana. Observem que amor e mãe estão com letra maiúscula. Isso geralmente indica que é uma personificação, ou seja, refere-se a um deus mitológico. Vejam, ó, amor refere-se a Cupido, o deus do amor. E mãe seria a mãe de Cupido, Vênus, deusa da sensualidade. Sabendo disso, fica mais fácil entender, né, o que ele quer dizer quando o amor puro não tem valor. Porque a mãe, deusa da sensualidade, tudo profana. Não fica mais fácil entender? E o terceiro passo seria esse aqui, ó, buscar o sentido dos vocábulos clássicos. Existem alguns vocábulos, algumas palavras que são típicas, né, da linguagem, né, do vocabulário da época. Por exemplo, dá uma olhada nesse exemplo aí, ó. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças. Observem, ó, artes aqui tem o sentido de técnica. Busque o amor, né? Busque novas técnicas, novas artimanhas para matar-me e novas crueldades. Quando você consegue entender o sentido que tem no contexto essas expressões, fica mais fácil de entender o texto, não fica? Então,
A ideia é trabalharmos com os sonetos fazendo esse processo. Tá? Primeiro, tentando organizá-los na ordem direta da sintaxe, tá? Para facilitar a compreensão, explicando as referências mitológicas que aparecem e o vocabulário que porventura seja desconhecido. Além desses 3 passos, existem alguns outros quesitos que são necessários para podermos fazer uma boa leitura, uma boa interpretação de um soneto. Basicamente são esses aqui, ó. Primeiro, é necessário ter um mínimo de conhecimento da biografia do autor. Não existem muitas informações sobre Camões, ele morreu meio no anonimato. De qualquer maneira, as informações que temos são suficientes para entender algumas passagens citadas nos seus textos aí, passagens que se referem a períodos da sua vida, acontecimentos da sua vida aí. Depois, é preciso também ter informações da escola literária, do estilo de época. Você sabe muito bem que a leitura de um texto tem que estar relacionada com o seu contexto. São textos produzidos lá no Renascimento, lá no século XVI. Então nós temos que entender como que funcionava, qual era o comportamento, o pensamento, a ideologia dominante daquela época, o estilo literário daquela época, para poder entender melhor esses poemas também. Vamos falar um pouco sobre isso também. E finalmente, precisamos de informações sobre os temas mais comuns. Camões falou sobre muita coisa, praticamente sobre tudo. Mas existem alguns temas, alguns assuntos que são mais recorrentes, que aparecem com mais frequência na obra dele. E a gente vai procurar destacar esses temas, mostrando exemplos através dos sonetos selecionados. Ok? Esse vai ser o trabalho que nós vamos fazer em relação a essa obra indicada pela Unicamp. E mais, eu não sei se vocês se deram conta, mas não são todos os sonetos de Camões que estão indicados. Camões escreveu dezenas e dezenas de sonetos. A Unicamp selecionou apenas 20. Esses 20 sonetos aqui, ó. E nós, nessa aula, vamos ler todos eles. Alguns associando com as características, com os temas, e outros simplesmente fazendo uma leitura interpretativa mesmo. Todos os 20 poemas serão lidos e analisados nos próximos blocos, ok? Vamos nessa? Vamos estudar esses sonetos de Camões aí? Então eu te espero no próximo bloco. Até lá!